aí, galera? Beleza? Aqui é o professor Sandro Azevedo. Nesta aula nós iremos fazer a resolução de dois exercícios envolvendo as transformações no gráfico da função seno. Bom, então antes da gente começar a resolver o exercício, que são esses dois aqui, ó, este e este aqui, nós vamos fazer um aquecimentinho aí, né, para dar uma relembrada, já que estamos alguns dias parados aí. Vamos lembrar. Primeiro, passei aqui já para vocês sobre as funções seno e cosseno nesses formatos aqui, ó. E como que a gente conseguiria calcular o período e a imagem das duas sem precisar montar os gráficos. Então isso aqui já entra numa situação de fórmula. Bom, quem lembra aí, dá uma forçada pela memória. Vamos lembrar aí como é que faz. O período original da função seno e da cosseno, elas são iguais. O período das duas é de 2π. Quando acontece alguma transformação trigonométrica, de acrescentar aqui um a, um b, que multiplica a função seno, um valor do m, que seria a letra que multiplica o x, e um valor aqui, ó, eles vão acarretar algumas mudanças no gráfico. Neste caso, o que acontece com o período? Ele vai ficar dividido por este valor que está aqui, ó, que é o valor que multiplica o x. Então, ele vai ficar dividido por m. Ok? Agora, outro detalhe é com relação à imagem. Originalmente, a imagem da função seno e do cosseno, elas vão de 1 a menos 1. Né? Então, quando a gente faz alterações aqui, ó, acrescentando valores aqui e aqui, ó, esse valor de A, esse valor de B, acontece o seguinte, nós temos uma formulinha para isso, né? Então, a imagem, ela vai ser a diferença entre o A e o B, então vai ficar A menos o B, só que aqui tem um detalhezinho, vamos até dar um espacinho aqui, que esse B você vai pegar ele em módulo, tá? Você desconsidera o sinal dele, em módulo. Até a soma, aqui é um ponto e vírgula, ficou feio, vamos apagar. Até a soma do A com o B, também com ele, o valor dele em módulo, né? Então, valor aqui positivo. Essa é a formulinha para a imagem da função seno com transformações e cosseno também. Aproveitando aqui já para fazer uma revisãozinha da função seno, né? A função seno, ela é medida no eixo y. Se ela é medida no eixo y, aqui em cima o valor do seno vai dar 1, aqui embaixo vai dar menos 1. Consequentemente, aqui vai ser 0, certo? E vamos aproveitar, eu não fiz o círculo aqui, mas vamos aproveitar para falar da função cosseno. Na função cosseno, nós temos a mesma ideia, só que o cosseno é medido no eixo x. Então, isso aqui é do cosseno. Ficou horrível. Vamos tentar escrever aqui de novo. Então, aqui é o cosseno. Daí o cosseno é medido no eixo x. Portanto, ele vai dar 1 aqui no eixo x e menos 1 para o lado de cá, porque aqui o x é negativo, e 0 nesses dois pontos. Ok? Com isso a gente já resolve muita coisa aqui para as funções trigonométricas. Vamos voltar agora aqui para o exercício. Começar por esse aqui. Bom, então, com relação à imagem e o período dele, a gente já consegue prever isso usando as fórmulas. Vamos fazer aqui primeiro? Então, deixa eu pegar uma caneta aqui, botar um vermelho aqui. Então, aqui esse aqui saiu com defeito, né? Então, aqui é f de x, aqui seria x. Então, a solução aqui para o período é muito simples. Se for só o cálculo do período, bem simples.
a fórmula é 2p, aliás, 2π, dividido pelo valor que multiplica o x, que nesse caso é 1. Então, nós vamos ficar aqui com 2π mesmo, não vai alterar nada. Agora aqui nós vamos fazer o cálculo da imagem. Como é que fica a imagem desta função? Então, aqui vamos marcar o a vale 3 e o b vale 2. Como a formulinha é a menos o b, então vai ficar 3 menos o 2 até onde? Até 3 mais 2. Porque é a menos o b em módulo até o a mais b em módulo. Então, a imagem disso aqui facilmente, só que tem que saber a fórmula, né? Fica do 1, 3 menos 2 dá 1, até o 3 mais 2, que é o 5. Isso aqui a gente já resolveria muitos problemas. Mas agora vamos fazer aqui, ele está pedindo para esboçar o gráfico, que seria aquilo que, da forma com que eu ensinei vocês, eu gostaria que vocês conseguissem se virar pelo gráfico também. Então a nossa ideia aqui parte do gráfico original. Então vamos ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou ter que fazer de 1 em 1 aqui, vai ficar pequenininho, mas beleza. Ó, então eu vou considerar que aqui seja o 1 e aqui o menos 1. Ok? Então, nós vamos partir de dentro para fora. Primeiro eu vou fazer o gráfico da função seno. E depois a gente vai fazendo as transformações dela. Então, lembre que isso aqui não é a resposta inicial, né? É a resposta final, é o início só. O gráfico da função seno, ele é medido no y, então o seno de 0 é 0. Então, eu começo aqui. Depois, o seno de 90 é 1. O seno de 180 é 0. Aí o seno de 270 é menos 1. E o seno de 360 volta no 0. Vamos ver se eu vou conseguir desenhar aqui. Então ele vai ficar com uma curvinha assim. Depois, opa, que é ruim de desenhar aqui. Daí ele faz uma outra curvinha aqui. Depois inverte a concavidade da curva. E sobe. Opa. E assim sucessivamente ele vai fazendo e vai repetindo para cá e para cá. Bom, agora o que acontece quando eu vou para o próximo passo lá, que é a multiplicação aqui por 2. Quando esse 2 multiplica a função, nós vamos pegar aqui o que nós temos no y. Esse valor aqui que é o 0, multiplicado por 2, continua 0. Esse valor aqui, que é o seno de 90, multiplicado por 2, ele vai para 2. Então, ele vem aqui a função. Esse aqui, multiplicado por 2, ele continua dando 0. Esse aqui, que daria menos 1, ele vai ficar multiplicado. Então, ele vai para menos 1. Este aqui, que é multiplicado por 0, continua 0. Então, esse 2 aqui, o que ele afetou no gráfico? Agora o nosso gráfico, ele vai ficar assim, depois ele desce aqui, daí, vamos ver se eu consigo desenhar aqui, ele vai virar aqui e vai fazer assim. Então mudou o gráfico. Vocês sabem, né, na lousa eu desenho bem, aqui na mesa digitalizadora que tá difícil, hein? Mas vamos lá. E aqui ele continuaria fazendo a mesma coisa, subiria ali, desceria aqui e assim por diante. Só que ele aumentou, ó. Tá vendo aqui? Ele já afetou a imagem, que agora a imagem do nosso... Opa, aqui embaixo eu tinha marcado menos 1. É 1 aqui embaixo, ó. Aqui ele vai até aqui embaixo, que é o menos 2. E lá em cima ele vai até o 2, porque foi multiplicado por 2. Agora vamos pôr uma outra cor aqui, porque agora tudo isso que eu tenho no gráfico azul vai ser somado 3. Então aqui aonde eu tenho 2, vamos pegar aqui no 0 primeiro. Eu tenho 0 aqui, vai somar 3, então ele vai começar aqui, ó, que é no 3.
O próximo ponto, que era esse aqui no azul, né? Que ele dava 2, 2 somando 3. Então, 1, 2, 3. Ele vem para cá, ó. 2, 3, 4. Ele vem parar no 5. Então, este ponto aqui, ó, vai ser aqui em cima no 5. Então, o gráfico começa aqui e vai subir até aqui. Depois, esse aqui que era 0, vai subir até aqui também, ó. Sobe 3 unidades. A gente vai pegar o gráfico todo, o gráfico azul todo, e vai subir 3 unidades. Esse aqui que passava lá no menos 2, subindo 3 unidades, ele vai passar aqui, ó, no 1. E o outro ponto, que é esse aqui, opa, que é este aqui, estava passando no 0, agora ele vai subir 3 unidades, ele vai passar lá no 3. Outro sofrimento do desenho do gráfico aqui agora. Então, ele vai subir aqui, vai descer aqui, e agora, opa, ele inverte a boca do sinal. Puxa vida. E aí, sobe. Não ficou aquela beleza, muito horrível por sinal, mas vamos lá. Então ele fica uma parábola, como se fosse uma curva voltada para cima. Então é isso que vai acontecer com ele. Com esse gráfico que está em verde, dá para a gente ver isso que a gente tinha falado. Ó. O período não mexeu, continua, até não tinha marcado, né? Mas aqui é o π e aqui é o 2π, que seria o 360 graus. Então ele não mexeu no período, continua 2π mesmo. E a imagem está indo da onde até onde? O gráfico começa aqui no 1 e vai até o 5 que está aqui em cima, como já está demonstrado aqui, ó, na resposta que a gente tinha montado. Então, falando do vestibular, né, dependendo da questão, você pode fazer direto pela fórmula e já mata isso aqui. Agora, tem questões que precisam do gráfico, então você precisa conhecer esse detalhe aqui, esse esquema que eu te mostrei para resolver dessa maneira, pelo gráfico. Bom, vamos ali para o próximo. Deixa eu puxar aqui a tela. Até esqueci de comentar, né? Nós estamos fazendo a correção aqui da página 35 e 36 aí da apostila de vocês, exercício 17. Bom, vamos lá nesse aqui então. Agora vamos resolver este. Primeiro vamos começar pela fórmula. Então, esse aqui, ó, é menos 2 vezes seno de t. Então, período novamente vai ser 2π dividido pelo valor que multiplica o t, que é 1. Então, continua 2π. Agora vamos fazer o cálculo da imagem. O que vai ter de interferência na imagem ali? Repare que o A é 0 e o B é menos 2. Então, aqui nós temos lá que a formulinha, né, é A menos o módulo do B, até A mais o módulo do B também. Então, vamos ver como é que fica aqui. A imagem vai ficar 0 menos o menos 2, que é em módulo, 0 mais o módulo do menos 2. Então, nós vamos chegar aqui numa imagem. O módulo de menos 2 é 2, só que como tem um menos fora aqui, ele vai ficar negativo. Até onde isso aqui vai? O módulo de menos 2 é 2, com positivo ele continua positivo. Então, vamos conferir aqui, então, segundo a fórmula está dizendo, se a gente não errou nada aqui, vai do menos 2 até o 2. Agora, vamos lá para montar o gráfico aqui. Então, o original a gente já montou lá, né? Vamos botar aqui o π,
e mais 2 tracinhos, vou colocar o 2π. Vamos ver como é que fica esse gráfico. Então aqui o seno de 0 é 0, depois ele vai aqui do menos 1 até 1. Então, quando o seno for de 90 graus, ele vai dar 1, depois 0, depois aqui no 270 ele dá menos 1 e depois ele dá 0 novamente. Então, que é lá o que a gente fez, o resumo do gráfico da função seno. Então, aí agora vamos lá, o sofrimento, desenhar isso aqui, ele fica uma parábola, agora ficou melhorzinho, menos pior. E agora ele fica uma parábola para cima. Parábola não, é uma curva, uma senoide na verdade. Fazendo essa curva que vai se repetindo. E aí ela vai repetindo para lá e para cá. E assim sucessivamente. Agora ele vai ficar multiplicado por menos 2. Então vamos ver o que vai acontecer quando ele multiplica por menos 2. 0 vezes menos 2 continua 0. Agora aqui, ó, no 90 graus ele dava 1. Como vai ser multiplicado por menos 2, ele vai dar menos 2. Então o próximo ponto vai ser esse aqui, ó. Ao invés dele subir, ele vai descer. Por causa desse negativo, o gráfico, em vez dele continuar assim, ele vai mudar a concavidade dele, ó, ele vai virar para baixo. O próximo ponto, que é 0, aqui no 180 graus, né, no π radianos, ele vai dar 0 vezes menos 2, continua 0. Aqui, onde ele dava menos 1 multiplicado por menos 2, ele vai dar 2. Então, ele vem para cá. Ó. E, finalmente, aqui no 360, ou 2π, ele dá 0. 0 multiplicado por menos 2, continua menos 2. Vamos tentar fazer o gráfico agora. Ele vem aqui e tá para baixo. Aqui tá difícil. Opa. Aqui, sobe. Agora ele inverte. Ele vai fazer a concavidade para baixo e assim por diante. E aqui também ele vai continuar com o mesmo período. Então ele ficou esse gráfico vermelho aqui. Então aqui em cima ele foi até o 2. Então repare que isso não afetou o período dele, ele continua fazendo do 0 até o 2π, daqui para frente ele se repete, então que a gente já tinha conseguido com essa resposta. E a imagem passou a ser do menos 2 até o 2, que a gente já tinha conseguido através de fórmula. Beleza? Então, temos duas possibilidades aqui, dois métodos para você conseguir se virar com as transformações dos gráficos. Bom, mas antes de encerrar aí, vamos aproveitar e já estou com o GeoGebra aberto aqui. Vamos aproveitar e ver como é que os gráficos ficaram. Então, olhem aqui no cantinho aqui em cima, 3 mais 2 seno de x, que é o primeiro gráfico que a gente fez. Vamos ver como é que eles ficam aqui no GeoGebra. Vou clicar aqui, olha lá como que ficou ele, né? Eu vou desenhar o original aqui, né? Para a gente ver como é que ele ficaria. Então, y igual a seno... Opa, se deixar maiúsculo não vai dar, vamos pôr minúsculo. Seno de x, eita, não deu certo, vamos apagar, y igual seno, caramba, y igual a seno de x, e esse é o gráfico da função original. Então, nas transformações, quando a gente multiplica, que foi o que eu fiz, né? Primeiro eu construí o gráfico da original, depois eu multipliquei ele por 2, ele esticou. Depois eu somei 3, então 3 mais o que eu tinha, né? Então tudo isso que eu tenho em azul vai ser somado 3 e ele vai parar em cima lá do gráfico verde. Ok? Então esse foi um dos gráficos que a gente fez.
Vou tirar os dois aqui e agora eu vou voltar a esse aqui que foi o segundo. Então, nesse segundo também nós vamos voltar com uma função original, que é a função y igual a seno de x, que foi o gráfico da função original. É esse que está em cinza. Esse é o gráfico da função original. Tá bagunçado porque está um em cima do outro, né? Ó, esse é o que é o original. E esse aqui é o que ele virou. Então, primeira coisa, eu vou multiplicar por 2. Se eu multiplicar apenas por 2, ele vai ampliar o período. Vai daqui, do menos 2 até o 2, ok? Como ele foi multiplicado por menos, tudo que eu tinha fica multiplicado por menos 2. Então, ele simplesmente inverte, ok? Então, olha, ficou um gráfico em cima do outro, exatamente como nós tínhamos feito lá, não com essa boniteza, mas ficou legal. Beleza? E é isso aí, galera. Abraços. Beleza? Gostou aí da resolução? Conseguiu entender tudo? Se ficou com alguma dúvida, já vai deixando aí nos comentários para eu poder marcar sua dúvida e preparar a próxima aula. E vamos ver se a gente marca aí uma aula, uma live, para a gente tirar dúvidas de alguns exercícios e de algumas outras coisas que a gente vai passar pela frente. Vamos ver se a gente marca uma essa semana. Beleza? Lembre aí de se inscrever no canal, curta esse vídeo, comente aí o que você achou da aula, comente aí o que você achou dos meus gráficos, desenhos fenomenais na mesa digitalizadora. Quem sabe um dia ainda eu aprendo a desenhar direitinho aqui. E beleza? É isso. Um abraço, até mais.